Descobertas incríveis surgiram graças às pesquisas com células-tronco e estão tornando possível tratar ou até mesmo curar doenças como diabetes e Alzheimer. O problema é que a fonte de células-tronco utilizadas pelos pesquisadores é motivo de controvérsia. Grande parte dessas células são conseguidas através de embriões. Por conta disso, sua disponibilidade é limitada, além de conflitar com questões éticas. Mas e se houvesse uma fonte mais abundante e menos controversa de células-tronco? Acontece que existe um lugar inesperado onde as células-tronco são abundantes, o sangue menstrual. Parece maluquice, mas você ficaria surpreso com o que isso significa para a ciência e para a saúde de milhões de pessoas. Mas antes de mais nada, vamos entender o que são as células-tronco e por que elas são tão importantes. As células-tronco são as células mais flexíveis do nosso corpo, e conforme elas se reproduzem, elas podem se transformar em diferentes tipos de tecido. Essas pequenas células estão causando um rebuliço no mundo da medicina regenerativa, que é a medicina focada na cura ou substituição de tecidos danificados por traumas, doenças, anomalias ou simplesmente pelo envelhecimento. Basicamente, a medicina regenerativa busca ajudar o corpo a reconstruir os seus próprios tecidos, e as células-tronco são a esperança mais promissora para ajudar nesse problema. A ideia por trás das terapias com células-tronco é utilizar essas células para produzir outras células como os neurônios, por exemplo, e em seguida inserir essas células saudáveis em alguém que esteja com os neurônios doentes. Teoricamente, as células-tronco de embriões oferecem o maior potencial. Elas são incríveis por causa da sua extrema plasticidade, ou seja, elas podem se tornar qualquer tecido ou órgão do corpo. Isso faz sentido, já que os embriões precisam se diferenciar em todas as partes do corpo à medida que crescem. Mas na realidade, essas células-tronco têm tido seu uso limitado devido a dois problemas principais. Primeiro, por conta das questões éticas de se destruir um embrião, mesmo que seja para salvar vidas. E em segundo lugar, porque é difícil obter células-tronco embrionárias frescas. A maioria delas vem de embriões que acabaram sobrando das fertilizações in vitro. Em outras palavras, a disponibilidade dessas células depende de embriões que não tenham mais uso. Diante desse futuro incerto para células-tronco embrionárias, começou uma busca por células com plasticidade semelhante, fontes mais renováveis e melhor aceitação pública. Foi aí que entraram em cena as células-tronco mesenquimais. As células-tronco mesenquimais são coletadas de adultos, evitando assim os dilemas éticos e as polêmicas associadas às células embrionárias. Embora não sejam tão pluripotentes quanto as células-tronco embrionárias, as células-tronco mesenquimais são bastante versáteis. Elas podem se tornar células de ossos, músculos, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo e até mesmo células hepáticas, o que é algo impressionante. Mas obter essas células-tronco mesenquimais e cultivá-las em laboratório não é uma tarefa fácil. Geralmente, elas são obtidas por meio de processos invasivos, como doações de medula óssea, lipoaspiração ou aférese, que é um processo de filtragem do sangue. Acontece que, recentemente, uma nova fonte de células-tronco mesenquimais foi descoberta, o fluido menstrual. Em 2007, alguns cientistas suspeitaram que o útero pudesse utilizar células-tronco para fazer a renovação mensal do seu revestimento. Para provar sua teoria, eles coletaram o fluido menstrual, isolaram as células e começaram a testá-las para ver se elas realmente eram células-tronco. Existem dois testes básicos para confirmar se uma célula é uma célula-tronco. Primeiro, se ela tem o poder de se clonar, e depois se ela tem o poder de se transformar em diferentes tipos de células, e nesse caso o resultado foi positivo para os dois testes. As células menstruais isoladas não apenas se duplicaram mais de 68 vezes, mas também fizeram isso mais rápido do que as células-tronco mesenquimais isoladas de outras partes do corpo. As células-tronco da medula óssea são um padrão de ouro para pesquisas com células-tronco mesenquimais, e elas levam de 2 a 8 dias para se duplicarem. Já as células menstruais levaram pouco mais de 19 horas em média para se duplicarem. Isso significa que elas se multiplicam muito mais rápido do que as células-tronco mesenquimais da medula óssea ou de outras fontes. Mas a capacidade de se clonar é apenas metade das funções de uma célula-tronco. A outra metade é a capacidade de se transformar em outros tipos de tecido, ou seja, a tal plasticidade que já vimos. Essa plasticidade pode variar dependendo de onde as células-tronco mesenquimais são obtidas. Por exemplo, estudos sugerem que as células do cordão umbilical não conseguem se transformar em células de gordura.
Já as células da placenta não conseguem se transformar em células ósseas. Por outro lado, as células troncomesenquimais do fluido menstrual foram capazes de se diferenciar em 9 tipos diferentes de tecidos, como os neurônios, células hepáticas, células de cartilagem e muito mais. Essa descoberta é extremamente promissora e pode abrir novos horizontes na medicina regenerativa. Ao utilizar células-tronco do fluido menstrual, seria possível tratar e curar uma ampla gama de doenças e lesões. Além disso, a coleta dessas células é um processo não invasivo e indolor, o que faz da menstruação uma opção viável para a pesquisa médica. Até agora, a menstruação era o sinal de que não iríamos gerar uma nova vida, mas quem sabe ela vai se tornar o sinal de que podemos salvar uma vida. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.